Nos termos do regimento interno do Poder Legislativo catarinense, estamos dando início a esta audiência pública, convocada pela Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, atendendo o requerimento do excelentíssimo senhor deputado estadual Sargento Lima. Com o aumento da insegurança e da criminalidade no país, a presença de vigilantes armados para manter a segurança de instalações públicas e privadas, realizar transportes de valores e a proteção de pessoas tornou-se mais presente na sociedade. Com o aumento da violência e da criminalidade, exige-se do profissional que atua em atividades de segurança privada ações de enfrentamento e prevenção ao crime, a fim de promover a defesa de pessoas e patrimônio sob proteção e vigilância. Importante frisar que essa perspectiva, em muitas oportunidades, conduz o vigilante ao enfrentamento armado a criminosos. Nesse contexto, a atividade de vigilante, em suas diversas derivações, expõe o profissional às mazelas da violência promovida por criminosos, em condições similares às vivenciadas por profissionais que atuam no sistema de segurança pública e, consequentemente, aumentam os riscos à incolumidade física e à vida desses profissionais. Essa audiência, portanto, tem por objetivo discutir a importância da concessão, fora do serviço, do porte de arma de fogo de propriedade particular e em calibre permitido para todos os integrantes da segurança privada devidamente credenciados na Polícia Federal, que estejam aptos a portar arma de fogo e que estejam em atividade em alguma empresa de segurança privada ou transporte de valores. Convidamos, então, para compor o dispositivo desta audiência o excelentíssimo senhor vice-presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Sargento Lima. Excelentíssimo senhor deputado federal, coronel Ulisses Freitas Pereira de Araújo, por favor. Senhor vereador do município de Joinville, instrutor Lucas. Senhor vereador do município de Joinville, também, William Tonesi. Senhora presidente da Federação de Clubes de Tiro e Comércio de Armas de Santa Catarina, Fábio Venera, por favor. Senhor vice-presidente do Observatório Brasileiro de Segurança Pública, Dr. Marcelo Barazal. Senhor representante do ProArmas de Santa Catarina, Gerson José Teles Souza Júnior. Complementando o dispositivo desta audiência, o senhor secretário-geral do PL Defesa, Evandro Lamese. Senhores, podem tomar assento, por favor. Citamos e agradecemos a presença das autoridades e convidados que se apresentaram ao nosso cerimonial. Senhor vereador do município de Gaspar, Carlos Eduardo Schmidt. Senhor vereador do município de Itapema, Saulo Ramos. Senhor tenente-coronel Carlos Augusto Cel Júnior, neste ato representando o comandante da Polícia Militar de Santa Catarina, coronel Emerson Fernandes. Senhor coordenador de operações da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina, André Rodrigo Serafim, neste ato representando o excelentíssimo senhor secretário de Estado da Segurança Pública, Flávio Rogério Pereira Graffi. Senhor coordenador do PL Defesa do Estado de Santa Catarina, Maurício Martins Matoso. Senhor presidente do Sindicato dos Vigilantes do município de Joinville, Silvio Kammer. Senhora secretária do PL Mulher do município de Palhoça, Letícia dos Anjos. Senhor vice-presidente da Federação, representante das categorias de Asseio e Conservação, Vigilância e Transporte de Valores do Estado de Santa Catarina, Luiz Carlos da Silva. Senhor assessor parlamentar Anderson Souza, neste ato representando o gabinete parlamentar do excelentíssimo senhor deputado estadual Alex Brasil.
Senhoras e senhores, este cerimonial convido o excelentíssimo senhor deputado estadual Sargento Lima, proponente desta audiência pública, para presidir os trabalhos. Boa audiência a todos, obrigado, boa tarde. Muito boa tarde a todos. Eu gostaria de começar já cumprimentando, com o coração cheio de alegria mesmo, o excelentíssimo senhor deputado federal, Coronel Ulisses. Coronel Ulisses, seja muitíssimo bem-vindo ao Estado de Santa Catarina. Quero parabenizar a Vossa Excelência pela proposta, muito inteligente. Ela vem de encontro com aquilo que nós vivemos, com a realidade que nós vivemos no Brasil hoje. Uma lei, ela precisa conter lastro, e o lastro é o amplo conhecimento de todos de como ela vai funcionar, do que realmente se trata em cada um dos estados da federação. Então, quero dizer a Vossa Excelência que está fazendo um trabalho exemplar e que deve ser seguido de exemplo para os nossos colegas deputados federais lá de Brasília, lá, está presente. Tá? Não se pode se aprender somente a ser o Estado nas demandas estaduais, que são muitas, nós sabemos isso, estamos conversando sobre isso agora no gabinete, mas o tudo pelo Brasil não pode ser da boca para fora, tem que ser do coração para dentro. Parabéns, seja bem-vindo a Santa Catarina. A esse grande amigo e irmão, instrutor Lucas, do qual tenho a oportunidade de acompanhar a sua carreira, instrutor Lucas, não é a primeira vez que está aqui nessa casa, seja muitíssimo bem-vindo, tá? Tenho muita certeza de quanto que vai se destacar ainda como político, mais um militar que vem para se destacar aí dentro, aí, abraçou a causa das instruções também. Isso é importante, um homem que vive para ensinar. E eu gosto de assistir ali, inclusive eu te acompanho nas suas redes sociais, e quando eu realmente falo sobre uma pessoa de conhecimento, né? A gente teve a oportunidade de estar junto em várias situações, várias ocorrências também. Então fico feliz de vê-lo aqui hoje, mais uma ocorrência sendo atendida por nós aqui. Tá joia? Senhora presidente da Federação de Clubes de Tiro e Comércio de Armas de Santa Catarina, minha amiga e minha irmã, eu gosto de chamar ela assim, Coronel Venera, que o senhor é meu cunhado, tá? Tá, pode, tudo bem? Que é uma grande amiga, irmã, parceira, e não foi à toa que eu a convidei aqui, já que nós vamos falar sobre armas, também nós já podemos falar do desconto que eles vão ganhar quando comprar arma, né? Então a gente tem que falar com todas as lojas também. Né, isso é importante, né, que a gente tenha essa forma de adquirir ela de melhor forma possível. E Santa Catarina sempre fez seu dever de casa com boas armas, bons clubes, boas lojas, enfim, tudo isso. Né? Senhor vice-presidente da Observatório Brasiliense de Segurança Pública, doutor Marcelo Barazal, seja muitíssimo bem-vindo ao Estado de Santa Catarina, muitíssimo bem-vindo a essa que é a sua casa. Né? Muitas vezes a gente não se sente em casa dentro do nosso próprio lar, mas é importante que a gente crie um sentimento de pertencimento, tá? E a gente tem que falar isso todas as vezes aqui dentro. Aqui. Fico muito feliz de contar com a presença do senhor e nos abrilhantar com a sua experiência e seu conhecimento. Obrigado. Representante do ProArma, senhor Gerson Gessé Teles de Souza Júnior. Quanto nome? 4 nomes, é isso? Nome de general, quando tem mais de 4 nomes, né? Teles, eu lembro de uma conversa que a gente teve no inverno, lá no oeste do estado de Santa Catarina, falando sobre armas, né? Isso é importante, onde a coisa veio parar, né? Então a gente não pode duvidar da capacidade nossa. A gente vai, por mais que hoje em dia a gente veja que a política no Brasil, principalmente por parte do executivo, do presidente, a gente não se ilude que eles são muito fortes numa tendência desarmamentista, mas tu vê, se a gente conseguiu lá, né, um instrutor e um cabo da PM conversando lá no oeste do estado, numa noite gelada, a gente conseguiu chegar onde chegou aqui agora, né, trazendo um deputado federal, né, hoje como nós deputados estaduais, agora nós vendo mais 3 caras da força aqui, eleitos como vereadores, né, então a gente pode se dizer que nós somos vitoriosos, tá? Parabéns. Senhor secretário-geral do Partido Liberal de Defesa, da parte de defesa, o senhor Evandro Famese, isso? Clamese. Seja bem-vindo, tá? Do nosso partido, mas essa não é uma atividade político-partidária, mas a gente fica muito feliz que o PL tenha se manifestado e mandado um representante para cá. Pô, gente, eu tenho uma dívida de gratidão eterna com todos os vigilantes e todos os profissionais da segurança privada do Estado de Santa Catarina. Na minha primeira eleição, eu não tenho a menor sombra de dúvida que vocês foram aqueles que mais me ajudaram a chegar até aqui. Não tenho a menor sombra de dúvidas disso. Tive a oportunidade, por quase 10 anos, de trabalhar na formação de vigilantes, trabalhar ali turma, pós-turma, escolta armada,
transporte de valores, segurança privada, segurança pessoal. Fiz minha vida ali dentro ali. Fui muito feliz numa escola de formação e conhecer essa outra parte da segurança que até então, para mim, como policial militar, era desconhecido, e hoje a gente sabe o porquê que o Estado de Santa Catarina ele carrega a expertise, né, de segurança, e porquê que é reconhecida no Brasil inteiro como o Estado mais seguro do Brasil. Também deve-se muito ao trabalho da nossa segurança privada, e eu não vejo como desvincular a segurança privada da ordem pública. Não tem como desvincular mais. Hoje, se nós somos os estados mais seguros do Brasil, é porque a nossa segurança privada é de qualidade. E quando eu falo da Polícia Militar aqui, Coronel Ulisses, eu falo que a nossa polícia é boa porque o povo é bom. A nossa Polícia Militar é feita com o povo catarinense. Assim também a nossa segurança privada é muito boa, porque é feita de catarinense também. Nós somos muito bairristas nesse ponto, assim, sabe, de falar por que ela é tão boa e funciona tão bem. Gente, para mim, que acompanhei a evolução dos assaltos a carro forte ali na Serra Dona Francisca, quem se lembra, né, de alguns anos atrás, aí, umas infelicidades, nós vimos ali o quanto o segurança de transporte de valores ele é assediado, e ele corre esse risco de assédio, muitas vezes sua própria família está sendo colocada numa situação de assédio, às vezes o assédio não é aquele assédio violento, também pode acontecer, e ele só tem uma forma de se defender, né? Além de contar com a proteção divina, é com uma arma de fogo. Transporte de valores, tive a infelicidade de perder alunos meus de transporte de valor em confronto nas estradas pelo Brasil afora aí, com assaltante de carga. Se a gente for falar até do segurança privado que trabalha nas casas de entretenimento e shows, que logo após termina a noitada ali, eles vêm em busca de vingança contra aqueles que o colocaram para fora e não permitiram que eles se divertissem ali aquela noite. Então, se a gente fosse elencar motivos aqui, a presença dentro deles, às vezes a segurança privada está dentro do prédio da Polícia Federal fazendo a segurança deles. Então, não tem como, né, se discutir essa possibilidade. Até pela formação também, se a gente olhar a Lei 7.102, lá na portaria 3233, que fala sobre a formação dele, é totalmente diferenciada, inclusive, do CAC. Né? Ela exige muito mais de um vigilante, até mesmo o antidoping é pedido, o número de disparos, o número de horas-aulas, já credencia para o porte. Então, fico muito contente de a gente estar conseguindo trazer para dentro de Santa Catarina hoje, através do deputado federal Coronel Ulisses, que representa o Acre como ninguém. Já digo de antemão mais uma vez, aqui está entre irmãos aqui mesmo, aqui fique à vontade, mas aqui é a casa do Senhor. Tá? E vai ficar mais à vontade ainda quando vier aqui para a tribuna falar desse projeto, que a gente está curioso para ouvir dele ali dentro. Ali. Tá? A dinâmica vai ser a seguinte, nós teremos ali a oportunidade de estender ao deputado federal Coronel Ulisses o tempo que o senhor achar necessário aqui para explanar aqui. Tá? Quando se trata de deputado, eu nunca coloco tempo, tá? Porque todos que vieram aqui vieram por um interesse ao assunto. Então a gente tem que esgotar o assunto mesmo ali, e o senhor, como pai da matéria, é a pessoa perfeita para esgotar o assunto. E, posteriormente, nós vamos abrir, após outras pessoas fazerem uso da palavra, nós vamos abrir também as inscrições, mas aí eu vou avisar quando vai ser aberta as inscrições, e quem levantar a mão vai poder ali chamar uma nossa colega que trabalha aqui na casa com a gente, para ela poder anotar teu nome, para poder fazer uso da palavra. Muito obrigado. Coronel Ulisses, por gentileza. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Uma honra poder estar aqui em Santa Catarina, Florianópolis, para discutir esse assunto, né, que eu entendo que é da mais alta relevância para a segurança pública, de um modo geral, e também para a segurança privada. Atualmente eu sou o primeiro vice-presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara Federal e presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Segurança Privada. E queria agradecer ao deputado Sargento Lima, dizer que é uma honra poder estar combatendo esse combate ao seu lado, o combate da segurança pública, que é uma bandeira muito difícil. Quando eu falo segurança pública, eu englobo toda a parte de segurança, porque eu entendo que a segurança privada ela é complementar da segurança pública.
eu vejo hoje um efetivo consideravelmente grande em todo o Brasil, não é algo apenas em um estado, mas é algo que em todo o Brasil gira em torno de mais de 1 milhão de profissionais que estão dentro dessa área, e quando eles estão fazendo a segurança em determinado perímetro, ele libera para que as polícias que fazem o policiamento ostensivo possam estar em outros lugares atendendo outras ocorrências diversas. Então, um complementa o outro. Então, entendo dessa maneira. E parabenizá-lo pela iniciativa, né, de estarmos discutindo isso aqui dentro da Assembleia Legislativa. Esse assunto é um assunto que não é a nível estadual, ele abrange todos os estados, e nós já fizemos essa mesma audiência em São Paulo, já fizemos no Ceará, hoje estamos fazendo aqui em Santa Catarina, e a previsão que a gente possa fazer ainda esse ano no estado do Acre, no próximo ano já tem previsão de ser feito no estado do Pará, e a ideia é que nós possamos fazer em todos os estados para que nós possamos ter não somente a população brasileira entendendo esse assunto, entendendo a necessidade que o vigilante, o profissional da segurança privada tem, não somente de defender a si próprio na questão da legítima defesa, mas também legítima defesa de terceiros e dos seus familiares. Então, assim, parabéns pela iniciativa, né, aqui dentro do Estado. E, assim como o senhor, eu agradeço muito, no meu estado do Acre, aos profissionais da vigilância, que realmente ombrearam comigo, me ajudaram a chegar onde eu cheguei como deputado federal. Eles foram uma das minhas bases forte e contundente para que nós pudéssemos galgar esse cargo de deputado federal. Então, nós temos, sim, uma dívida muito grande de ajudar essa categoria. Então, por essa razão, eu me empenhei e me empenho diuturnamente em defesa desses profissionais, porque eu sei que defendendo eles, nós estamos defendendo famílias, estamos defendendo o povo brasileiro. Sou pró-armas, entendo que a arma ela é um direito de defesa, e algumas pessoas entendem que a arma é como se fosse algo para se fazer o mal ou para se cometer algum delito, quando na verdade a arma é um instrumento de democracia. A arma ela faz com que a democracia realmente reine dentro de um país, e é por isso que muitas vezes nós vemos pessoas com viés comunistas que querem desarmar a população. Eu entendo que a arma, além de ser um instrumento de democracia, ela é um instrumento de defesa. Ela não é para ataque, é para defender você mesmo, é para defender a sua família. E eu vejo ainda como um instrumento de equilíbrio de forças. Por que equilíbrio de forças? Nós temos aqui uma mulher, né, a doutora Fábio, que eu queria também cumprimentá-la, em nome da senhora, cumprimentar todas as mulheres aqui presentes, né, que é atiradora, né? E eu tenho certeza que, se ela estivesse, ou qualquer uma outra mulher, estiver dentro da sua residência, ou até mesmo fora, e uma pessoa, um homem, né, com um corpo mais avantajado, com maior proporcionalidade de força, for atacá-la, ela não tem como se defender, mas se ela puxar uma arma e apontar para ele, já houve um equilíbrio de força. O cara não ataca mais ela, o cara não vai mais tocar nela, o cara vai correr, porque aí existe um equilíbrio de força. Então, a arma, além de ser um instrumento de democracia, de defesa, ele é um instrumento de equilíbrio de forças. Queria cumprimentar também os nossos vereadores, né, o Lucas, o William, que estiveram lá no meu gabinete e demonstraram total interesse em defender essa causa. E foi lá para discutir realmente sobre esse assunto, né, foram até Brasília, estavam tratando de assuntos atinentes aos seus municípios, mas também compraram essa ideia, né, algo que eu entendo que é de extrema relevância, repito, né, vocês que já atuam nessa área, você como instrutor, também atuei muito tempo como instrutor em cursos de formação. A minha esposa, no estado do Acre, ela é proprietária de uma empresa de segurança, atualmente ela é a vice-presidente do Sindicato das Empresas de Segurança, e a gente tem trabalhado muito para fortalecer
essa categoria dentro do Estado do Acre. E, logicamente, como deputado federal, nós temos o respaldo também para fortalecer isso a nível de todo o Brasil. E eu acredito que aqui em Santa Catarina vocês deram um grande passo, comprando não somente a defesa desses profissionais, mas dessa categoria, dessa profissão que é recente, de representantes, de pessoas que realmente sejam fiel a essa causa, não por conveniência política, mas porque dentro de si já tem isso como algo intrínseco, né, consciente mesmo, faz essa defesa porque faz parte da sua própria ideologia. Então, assim, quando a gente vê esse tipo de pessoa que já trabalha na área e que está fazendo essa defesa, a gente entende que a categoria se sente representada, porque a categoria muitas vezes é enganada, né? Elege pessoas que vão para lá e são pessoas que trabalham contra. São contra o porte de armas, são contra que o vigilante possa possuir a arma para defesa, são contra a aposentadoria do vigilante, o reconhecimento da periculosidade. Enfim, são várias situações. Então, as demais autoridades sintam-se cumprimentadas, já foram nominadas pelo deputado Sargento Lima. E vamos falar um pouco dessa legislação. A lei que nós apresentamos, esse PL ele tem a finalidade de autorizar que o vigilante, que já é acostumado a portar arma, porque ele porta a arma durante o seu trabalho, em turno de 12/36, ou seja, um dia sim, um dia não, ele tem a arma na defesa do patrimônio ali que ele é responsável. Então, muitas vezes esse vigilante ele é contratado por diversos órgãos, não somente órgãos privados, mas órgãos públicos. Eu acho que todo mundo aqui já deve ter ido, se foi numa delegacia da Polícia Federal, na superintendência da Polícia Rodoviária Federal, tem lá um vigilante que está armado. E ele está ali para defender, não somente o patrimônio, mas para ser um primeiro profissional de reação em uma cena de um delito ou de um crime que possa ocorrer ali. Para que ele possa estar ali, ele passou por uma série de treinamento. Então, ele passou por um curso de formação, onde ele aprendeu não somente a manusear as armas, mas também técnicas de abordagem, ele aprendeu técnicas de tiro, ele aprendeu ali várias técnicas de como lidar com o público, de como é a segurança pública, como é o viés da segurança privada, de um modo geral, noções básicas de vigilância. Então, ele teve todo um treinamento. Para que ele possa fazer esse curso, ele ainda tem que passar por uma série de situações, que nós chamamos de etapas, que ele vai lá para poder se matricular, ele não pode ter nenhum problema na justiça, nenhum problema na justiça, tem que ter todas as certidões negativas, ou seja, ele tem que ter uma índole ilibada. Não pode ser qualquer pessoa que vai ser vigilante. Ele passa por todo um critério de investigação social. Se ele tiver qualquer coisinha, por menor que seja, ele não pode nem iniciar o curso. Então, ele tem que ter todas as certidões negativadas. A partir daí, ele passa por um exame psicológico. Esse exame psicológico é feito por uma psicóloga que ela, além de ter a formação profissional, ela passa por uma especialização junto com a Polícia Federal. Então, a Polícia Federal é que faz o credenciamento desse profissional que vai dar o laudo e dizer se aquela pessoa tem capacidade de fazer um curso de vigilante e se aquela pessoa tem a capacidade, inclusive, de portar uma arma em público. Porque se ela não tiver, ela nem consegue se matricular. Então, a partir desse laudo, ela venceu já 2 etapas, que é a sua conduta ilibada, as suas condições psicológicas, aí ela entra no curso de formação. E a partir do curso de formação, ela tem todas as aulas que ela precisa de conhecimento da área de segurança e o treinamento específico de tiro. E esse treinamento ele tem que se repetir a cada 2 anos através da reciclagem. Então, a cada 2 anos tem que fazer esse treinamento. Se ele quiser se especializar para trabalhar no transporte de valores, no
carro forte, tem que fazer mais uma extensão. Se ele quiser se especializar ou, ou prestar um serviço na área de segurança pessoal, que é aquela segurança VIP, tem que fazer uma outra especialização. Se for escolta armada, outra especialização. Ou seja, é um profissional que, para ele chegar em determinado patamar, ele passou por muito treinamento. E é esse mesmo profissional que está lá fazendo a segurança da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, nas portarias da Assembleia Legislativa, dos tribunais, e que, quando sai de serviço, não pode usar arma. E muitas vezes é visto pelo criminoso lá fora como se fosse um profissional que é o inimigo dele. Então, às vezes, seja lá por qualquer razão, quando ele está indo para casa, para sua residência, ele pode sofrer um atentado. Ele pode muito bem ter a sua família também como vítima de um atentado. Então, nós entendemos que esse profissional que é capacitado, que é treinado, que é o vigilante, e que ele tem todas as condições de usar um armamento, quando ele está em serviço, ele tem que ter o direito também de usar fora do serviço, para a sua defesa, para a defesa de terceiros e para a defesa da sua família. Então, nós apresentamos esse projeto ele está em andamento, nós já conseguimos a aprovação dele dentro da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Agora ele está tramitando, já foi encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça. Nós já temos, provavelmente quem vai relatar na CCJ é o deputado Paulo Bilinski. E nós estamos trabalhando para que nós possamos, ainda nessa legislatura, é bom que a gente deixe muito claro, todos os projetos de leis que são apresentados, eles demandam entre 3 a 4 anos para ser aprovado dentro da Câmara Federal. Ele não é aprovado de imediato. Nós estamos tramitando ele para quê? Para que na próxima legislatura a gente possa tirar o atual governo federal que está fazendo o nosso povo sofrer muito, desculpa quem é a favor, mas nessa legislatura do atual governo não passa essa lei. Não passa. Nós temos muita dificuldade, o pessoal, os CACs sabem disso, os colecionadores, os lojistas, eles sabem disso, está tendo muita dificuldade. O atual governo, ele é desarmamentista. Ele tem um viés extremamente comunista de tirar a arma da população. E isso prejudica, inclusive, profissionais. Eles tentam tirar a arma dos policiais. Existem projetos apresentados pela esquerda para tirar a arma do policial, que é o último anteparo na defesa da sociedade. O crime só não tomou conta de tudo porque nós temos os policiais ali, que é o anteparo da sociedade. E eles tentam tirar, inclusive, as armas do policial. Então, seria ingenuidade nossa acreditar que esse projeto passa nesse governo. Não passa. Mas qual é o nosso interesse hoje? Considerando que um projeto desse leva entre 3 a 4 anos para ser aprovado, nós já estamos tramitando tudo que pode ser tramitado, para quando a gente mudar esse governo, já vai estar no ponto da gente aprovar. Porque se a gente deixar para começar a tramitar ou viesse a apresentar esse projeto somente na outra legislatura, numa futura legislatura, nós perderíamos aí, na outra legislatura, mais 3 ou 4 anos. Enquanto isso, nós temos que fazer isso que nós estamos fazendo hoje, que é o convencimento da população, da sociedade, dos parlamentares de todos os estados, a necessidade que existe de que o vigilante tenha o porte de arma fora do serviço. Então, nós estamos nessa condição, a tramitação desse projeto. Nós temos vários outros projetos também em relação aos vigilantes, que é a questão da aposentadoria especial, está em tramitação. A lei de organização básica deles, o Estatuto do Vigilante, também está em tramitação. Nós conseguimos aprovar recentemente o Estatuto da Segurança Privada, que faz com que os vigilantes possam ter um reconhecimento
maior e com maior relevância dentro do cenário da segurança de um modo geral. Nós estamos tramitando também a questão da periculosidade, né? Então, são vários projetos que nós estamos tramitando dentro da vigilância privada, da segurança privada, e, no nosso entendimento, esse é um dos mais importantes, que é a questão do porte de arma, porque isso é a defesa da vida, é a defesa do vigilante, é a defesa da família dele. E esse projeto, como eu falei para os senhores, nós vamos agora, quando retornarmos, vou conversar com o relator na CCJ, para que possamos fazer maior pressão para que ele tramite, para que ele ande. Porque só anda se a gente fizer pressão. Se não fizer pressão, não anda. E quanto mais nós levarmos ao conhecimento da população, da sociedade, essa necessidade, mais nós vamos ter apoio também dentro da Câmara Federal. Na verdade, eu queria abrir muito mais para que as pessoas possam tirar alguma dúvida, ou até mesmo fazer alguma colocação, colocar o seu apoio, ou tirar alguma dúvida no sentido se for contrário, como nós podemos melhorar, porque nós temos condições ainda de melhorar o texto também, né? Nós temos condições para que a gente possa discutir enquanto nós estamos tramitando esse projeto de lei tão importante que foi apresentado, olha só, foi apresentado em 2023. Foi logo no início do nosso mandato. E levou quase 2 anos para que nós pudéssemos aprovar na Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado. E agora, uma vez aprovado lá, é meio caminho andado, está hoje em tramitação na CCJ, que nós estamos trabalhando também para que seja aprovado. Então, me coloco à disposição, dizer que nós estamos na defesa dessa categoria tão importante, né, para o nosso Brasil, para a segurança de um modo geral, e abro oportunidade para alguns componentes da mesa que ainda vão falar e para alguém do público, conforme o cerimonial determinar aí. Comandante, muito obrigado. Ali na hora das considerações, aí, quando a nossa colega aqui da casa pegar o nome de todo mundo ali para fazer as perguntas, todo mundo vai ter oportunidade de conversar e de fazer algum questionamento ali para o deputado Coronel Ulisses. Chama agora esse grande amigo, irmão, instrutor Lucas, venha cá, dá o teu recado, tá? Obrigado, sargento. Obrigado, senhor. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa, o Gerson, representante Pro Armas do PL Defesa, seja bem-vindo. A nossa querida Fábio Venera, presidente da Federação de Clubes de Tiro e Comércio de Armas de Santa Catarina. Ao nosso querido deputado estadual, Sargento Lima, meu amigo, né, de anos, então, um excelente policial militar, um excelente instrutor, aprendi muito com ele. As primeiras aulas, quando eu dei instrução em Escola de Formação de Vigilante, eu assisti às aulas desse guerreiro aí, então, grande parte do meu aprendizado foi, né, graças ao deputado Sargento Lima. Cumprimentar também o Coronel Ulisses, deputado federal. Coronel, parabéns por ser o proponente desse projeto tão importante que visa o porte de arma do vigilante fora do horário de serviço. É uma honra ter conhecido o senhor. Nós fomos até Brasília, né, surgiu a ideia, né, de fazer essa audiência pública aqui. Falamos para o Sargento Lima, não pensou 2 vezes e já marcou a data e estamos aqui hoje. Então, muito obrigado aí, Coronel. Parabéns aí pelo projeto. Meu grande amigo, parceiro do PL lá de Joinville, vereador William Tonesi. Obrigado pela presença, William. Eu e o William, nós já estamos aí em alguns projetos juntos, fazendo fiscalização nas escolas, e uma das nossas prioridades é a função do vigilante na escola. Então, infelizmente, em Joinville, os vigilantes trabalham desarmados, né? Então, eu acredito, do meu ponto de vista, que no vigilante deveria estar no mínimo 2 vigilantes armados em cada escola para poder se defender e defender aquele pessoal que está ali, né, do público escolar, até mesmo porque, como o coronel falou aqui, o único equalizador de forças
única ferramenta que vai realmente igualar uma pessoa fraca com uma pessoa forte e vai trazer segurança mesmo é a arma de fogo. Um vigilante só armado se tornaria um alvo fácil. Então, no mínimo 2 vigilantes, até mesmo porque polícia na rua não trabalha em um, né? Trabalha no mínimo em 2. Então, essa seria o ideal. Mas como lá nós não temos essa opção, né, William? Então, a opção que nós temos ali é o vigilante desarmado, nós temos que dar um suporte para que eles estejam em segurança no seu local de trabalho. Seja bem-vindo, William. O seu Dr. Marcelo Beretta, diretor e coordenador nacional do PL Defesa, seja bem-vindo. E o senhor Evandro, secretário-geral do PL Defesa. Cumprimento a todos. Quero cumprimentar também aqui ao vereador Ramos, meu irmão de farda também, né, começamos junto nessa nova missão, né, Ramos? Cumprimentar toda a minha equipe, hoje a minha equipe do gabinete estão todos aqui presentes, então sem a minha equipe, né, sem a equipe do vereador, o vereador não anda. Então, muito obrigado pela presença de vocês e obrigado por tudo que vocês têm feito aí pelo nosso gabinete. Quero também cumprimentar ali o Rick, né, o Ricardo da RICTEC, o nosso irmão de farda está ali, o vigilante. Quero cumprimentar o seu Raimundo, que está ali, ó, junto com os irmãos também da Embrasp ali. São 43 anos na área, né, seu Raimundo? 75 anos de idade e ainda está na atividade aí. Então, os parabéns para o senhor, seja bem-vindo. O seu Silvio aqui, dos Sindicatos Vigilantes também de Joinville, seja bem-vindo. Né? Anderson e a Laiane aqui da Escola ESAF. Então, fizeram o máximo para estar hoje aqui também. Então, muito obrigado pela presença de vocês. E cumprimento também aos demais que se fazem presentes aqui nessa sessão. Hoje é uma data histórica para a segurança privada. Hoje é a primeira audiência pública sobre segurança privada aqui no nosso estado, aqui na Alesc. Então, quero agradecer imensamente, mais uma vez, o deputado Centro Lima por nos ceder esse espaço, né, por aceitar essa nossa provocação e parabenizar, mais uma vez, o deputado federal Ulisses por ser o proponente desse projeto. Eu sou instrutor em escola de formação de vigilantes há 9 anos. E quando eu decidi sair da minha profissão, que é ser policial militar, para me dedicar aqui para esse mundo do parlamento, eu deixei bem claro para os meus irmãos de farda da segurança privada que eu lutaria, que eu brigaria por essa categoria. Então aqui estamos hoje e é uma honra poder estar aqui nessa missão. Hoje, o vigilante, ele trabalha 12 horas armado. Chega no final do serviço, ele deixa a sua arma e vai embora desarmado para casa. Ou seja, ele está apto para defender o patrimônio de terceiros e a vida de terceiros. Porém, para se defender e proteger os seus, não está apto. Então, isso precisa ser mudado. Eu cito alguns exemplos, vou citar um exemplo aqui que eu sempre falo nas minhas aulas, na Escola de Formação de Vigilante, que, por exemplo, o profissional do transporte de valores, que trabalha com muito dinheiro todos os dias. Qual que é a chance dele chegar em casa e ter um criminoso apontando a arma para sua família, fazendo a sua família de refém? Então a chance é muito grande. Então eu acredito que esse profissional precisa sim ter esse direito de defesa mesmo fora do horário de serviço. O porte de arma para o vigilante não é questão de opção, é questão de necessidade, é questão de sobrevivência. Então nós precisamos ter mais audiências como essas para que possamos fortalecer a segurança privada, não só aqui no nosso estado, mas em todo o Brasil. Então, muito obrigado, deputado Centro Lima, muito obrigado, deputado Coronel Ulisses, pela sua oportunidade. Força e honra, porte de arma já. Muito obrigado. O Lucas, ele sempre reforça ali um pensamento que eu tenho em relação à segurança em escolas, né? Eu pergunto para as pessoas qual é o seu bem mais precioso. São seus filhos. Aí, para poder tomar conta de um saco de dinheiro, você precisa de uma PT, de uma pistola, de uma calibre 12, mas para tomar conta de criança, você pode estar desarmado, né? Sendo que seu bem mais precioso é teu filho, né? Se eu pudesse, eu colocaria até um dinossauro na porta da escola do meu filho para proteger ele, né? E detalhe, abrir mais vagas de emprego também, essa é a grande verdade, né? Nós precisamos de abrir esse campo. Próximo orador, que terá o tempo de 5 minutos também, Dr. Beretta, por gentileza, palavra com o senhor. Boa tarde a todos.
Meu nome é Dr. Marcelo Barazal, conhecido no mundo do tiro como Dr. Beretta. E eu venho aqui hoje mostrar para vocês que pessoas como eu, como Lamese, como Sargento Lima, nós vivemos num mundo muito perigoso. Recentemente nós tivemos a morte de um colega que junto comigo lutava nas tribunas para defender essa conscientização do acesso a armas e da importância do acesso a armas, o Charlie Kirk, que foi assassinado. Eu tive o prazer de conhecê-lo em um evento que é a CPAC, lá nos Estados Unidos, que aconteceu, e era uma pessoa que eu admirava muito. E eu mesmo, muitas vezes, quem acompanha o meu trabalho, fui para a Avenida Paulista, para a porta de universidades federais, sentar numa mesinha e debater com as pessoas da importância do acesso a armas de fogo e da importância do direito à legítima defesa, porque é um direito que não precisa estar escrito numa folha de papel. É um direito natural de todos nós. É um direito divino. E vendo a morte do Charlie Kirk semana passada, eu me perguntei se não poderia acontecer comigo. Uma certa vez eu estava na Avenida Paulista, onde eu coloquei uma mesinha para debater na porta de uma faculdade com viés totalmente de esquerda. E eu pensei assim, quanto risco eu estava correndo. E daí eu lembro de um ensinamento do Charlie, que ficou marcado, que é um versículo da Bíblia, que ele sempre falava, que ele repetia, que eu acho que ele mais admirava, que é o livro de Isaías, quando Isaías fala assim, Deus envia a mim. Então, Charlie morreu fazendo o que ele acreditava, e ele vai fazer história e vai ajudar a mudar o mundo. A morte do Charlie provou uma coisa que para mim já era clara há muito tempo. Nós, os conservadores, defendemos o acesso a armas, ou queremos armas, porque nós entendemos que as armas servem para a prática de esporte, para a prática da manejo, a caça do javali, e para a legítima defesa. E a esquerda sempre fala que as armas servem para matar. As armas servem para matar. Porque a direita usa as armas para isso, para a legítima defesa, para a prática esportiva e para a caça do javali. E a esquerda fala que as armas são para matar, porque eles as usam para isso, para matar quem discorda deles. E a morte do Charlie Kirk foi um turning point e mostrou isso para todos nós e escancarou isso na cara da sociedade. A esquerda é contra as armas e a esquerda diz que as armas matam porque eles usam as armas para matar. Os conservadores não usam as armas para matar. Vejam depois da morte do Charlie o que aconteceu nos Estados Unidos. Pessoas se reuniram para orar. Não teve quebra-quebra, não teve incêndio, não teve gente agredindo policiais. Somos ordeiros, somos pacíficos, mas não podemos ser inofensivos. Parabenizo o deputado federal, Coronel Ulisses, pelo projeto, mas eu trabalho com porte de armas há mais de 20 anos. Mas nós vivemos um mundo hoje, Coronel, que nós precisamos reafirmar o óbvio. Nós precisamos reafirmar a imunidade parlamentar, que está inscrito na Constituição Federal. Nós precisamos reafirmar o direito à vida, que está inscrito na Constituição Federal. O porte de arma de fogo, na legislação atual, que é o Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826, que é uma das leis mais restritivas ao acesso de armas no mundo, se dá em duas ocasiões. Ela está prevista em 2 artigos. No artigo 6º, que é o que a gente chama de porte funcional, que é o porte dos policiais militares, dos policiais federais, dos policiais civis, dos agentes penitenciários, entre outras categorias do CAC, também está lá. E o porte para defesa pessoal, que está no artigo 10
parágrafo 1º, em duas situações. Quando a pessoa exerce uma atividade de risco ou quando ela está sofrendo ameaça. A única categoria que a atividade de risco não cabe interpretação da Polícia Federal são vocês, os vigilantes. Porque está na lei, no artigo 193 da CLT, inciso 2, que vocês exercem uma profissão de risco. O que nós precisamos fazer, mudar a legislação, mas nós precisamos fazer com que a Polícia Federal passe a cumprir a lei. O vigilante não corre o risco só quando está em serviço, corre o risco quando deixa de estar em serviço. Não estamos falando daquele vigilante do carro forte, nós estamos falando daquele vigilante do mercadinho, de uma cidadezinha no interior, que pega um meliante que estava furtando no bar. Coronel, eu sou advogado criminalista. Esse cara sai na audiência de custódia, com certeza. E a hora que ele sair na audiência de custódia, na cidadezinha pequena, ele sabe. Pensamos da mesma forma, doutor Bireta. Da mesma forma. Óbvio que na audiência de custódia quase ninguém fica, né? Quase ninguém fica. E realmente a vítima... Ela consegue potencializar esse nome de vítima quando ela está desarmada, né? Nunca é tão vítima, né? Quando ela está tão... Mas eu vou chamar agora aqui o doutor também, Evandro Lamese, seja muito bem-vindo para fazer uso da palavra. Vossa Excelência tem 5 minutos também. Vou ser breve, prometo. Uma boa noite a todos, as autoridades presentes, a Fabi, nossa coordenadora estadual de Santa Catarina pelo PL Defesa, aos vigilantes presentes aqui, que tenho certeza que trabalharam o dia inteiro e estão cansados, mas estão aqui representando a categoria, ao colega do PL Defesa, aos que apoiam essa causa e que, como nós, se dedicam para isso, senão não estariam aqui nessa noite. Eu posso falar que nem o pessoal da esquerda fala, eu tenho lugar de fala, porque eu fui vigilante. Então, eu trabalhei nesse segmento aí, sofri, trabalhei 12 horas em pé, como a maioria, tive extensão de escolta armada e trabalhei em banco. Ali é difícil. Aqui a gente está falando de Santa Catarina, né? Eu era de São Paulo, Zona Leste. Eu fui trabalhar num banco uma vez que tinha sido roubado na sexta-feira, eu comecei na segunda. Então, você já imagina a tensão como você não fica. E eu lembro de ter que sair escondido na hora do almoço para comer fora do banco, porque você sofre essa insegurança. Isso ninguém vê, né? Isso ninguém comenta, ninguém se preocupa. E quem trabalhou nesse segmento sabe o quanto é difícil, principalmente nas grandes metrópoles aí. Quem nunca foi ameaçado, né? E eu gostaria de deixar as portas do PL Defesa aí, que é um movimento que tem surgido. O Dr. Barazal foi um dos fundadores lá com o Samurai Caçador. E a gente está de portas abertas para ajudar. Inclusive, o seu colega, Coronel Ulisses, o Dr. Paulo Bilinski, ele é nosso
secretário estadual em São Paulo também, do PL Defesa. Então, pode ter certeza que a gente vai ombrear essa batalha junto aí de alguma forma. E não vou tomar mais o tempo de vocês, não tenho muito o que... Só deixar o nosso apoio e o que a gente puder ajudar, a gente está à disposição, tá bom? Muito obrigado. De forma alguma é tomar o tempo, tá? A gente aproveita cada uma das palavras, pode ter absoluta certeza. Antes de eu chamar a nossa próxima pessoa a fazer uso da palavra agora, eu gostaria de pedir à assessoria que levantasse a mão ali para que fosse identificada, tá? Ficasse de pé ali para que pudesse identificar. E quem levantar a mão ali, tá? Para poder fazer posteriormente o uso da palavra. E a nossa assessora vai até lá e vai anotar o nome de vocês. Tá joia? Com a palavra agora, a nossa... Como eu brinquei, né? A minha irmã, a Fábio Venera, por gentileza. A senhora tem 5 minutos também, doutora Fábio. Bom, então vou iniciar cumprimentando aqui as nossas autoridades. Deputado federal, Coronel Ulisses, muito obrigado por estar aqui no nosso estado, nos prestigiando com sua presença. E, em seu nome, cumprimentar todas as autoridades presentes. Gostaria de cumprimentar todos os vigilantes, porque hoje nós estamos aqui para falar de vocês. E como já me disseram que eu só tenho 5 minutos e eu falo muito, então eu vou me ater aqui ao meu script para não fugir dele. Direito à vida é o mesmo que direito à legítima defesa. Enquanto não entendermos isso, não estaremos verdadeiramente defendendo a vida. No Brasil, hoje, nós contamos com um exército gigantesco de profissionais dedicados à nossa proteção. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que foi publicado em maio deste ano, nós temos 571.158 vigilantes em atividades hoje no país. Um contingente que apenas nos 5 primeiros meses desse ano já cresceu 10%. São profissionais treinados, avaliados psicologicamente e autorizados pelo Estado a portar uma arma de fogo com a missão de proteger o patrimônio e vidas alheias. Mas aqui reside um perigoso e incoerente paradoxo. No final do turno, esse profissional, que é a linha de frente contra bandidos, é obrigado a entregar a sua ferramenta de defesa. O herói se torna um alvo. O vigilante que enfrentou criminosos horas antes, agora volta para casa desarmado, vulnerável e exposto a retaliações. E isso não é só uma hipótese. Na semana passada, por exemplo, nós tivemos uma ação de um vigilante que reagiu a um assalto e, nessa reação, ele acabou atingindo um dos bandidos, que veio a óbito, e o outro acabou fugindo. E esse comparsa dele que fugiu, agora, esse agressor, né, que acabou fugindo, eu deixo uma pergunta aqui para casa. O que impede esse criminoso que foragiu de voltar e ameaçar a vida do vigilante e da sua família? E a resposta é nada. Absolutamente nada. E não se enganem, o risco é real e ele é constante. Segundo o mesmo Anuário de Segurança Pública, em 2024, 213 agentes de segurança pública foram mortos no Brasil. Estima-se que 57% foram em horário de folga. Agora pensem comigo. Se a violência persegue até mesmo policiais de serviço, que têm o porte de arma como direito e um treinamento contínuo do Estado, qual é o nível de vulnerabilidade de um vigilante que é obrigado a voltar para casa desarmado? E o pior de tudo é que nós não temos números oficiais sobre quantos vigilantes são vitimados por retaliações. E essa ausência de dados é, por si só, uma prova da invisibilidade e do descaso com esses profissionais, quando eles estão sem uniforme. Eles só contam para as estatísticas quando estão protegendo o patrimônio de terceiros.
mas não quando estão defendendo a sua própria vida. A questão que trago a vocês aqui hoje é de uma lógica muito simples. Se o Estado considera o vigilante apto, treinado e confiável para proteger a sociedade com uma arma em punho durante o serviço, por que o considera incapaz de proteger a sua família quando ele está de folga? Será que o patrimônio que ele protege vale mais do que sua própria vida? Como coordenadora do PL Defesa de Santa Catarina e presidente da FECASC, a Federação dos Clubes de Tiro e Comércio de Armas de Santa Catarina, eu posso afirmar a vocês que o nosso setor apoia integralmente a concessão do porte de arma de fogo para os vigilantes no horário de folga. Essa medida não apenas fortalece a segurança privada e a segurança desses profissionais, mas também valoriza e profissionaliza toda a cadeia de segurança privada. Portanto, o que nós queremos, o que nós pedimos, eu vou pedir só mais 30 segundinhos para complementar aqui. O que nós queremos não é um privilégio, é simplesmente coerência. É o reconhecimento de que o direito à vida não tem hora para acabar. É garantir que nossos vigilantes têm um direito fundamental à legítima defesa, um direito que eles garantem a todos nós, todos os dias. Aprovar essa medida é um ato de justiça e, acima de tudo, de preservação à vida. Muito obrigada. Antes de passar para as considerações aí daqueles que vieram nos visitar e fazer com que brilhe essa noite aqui, eu quero passar a palavra ao vereador William Tonesi também, tá? Que é um grande apoiador da pauta. Boa tarde a todos, cumprimentando o presidente dessa audiência pública, meu amigo deputado estadual Sargento Lima, estendo cumprimentos a todos os membros da mesa, comentar também aqui o deputado federal Coronel Ulisses, vereador Instrutor Lucas, também o vereador Ramos, que estava aqui presente. E eu fiquei muito feliz, Instrutor Lucas, quando nós estávamos em Brasília, em várias agendas, e o senhor me convidou para ir até o gabinete do Coronel Ulisses, e me convidou principalmente por uma questão, uma causa, que é lutar pelo porte de arma de fogo para os vigilantes. Não quero aqui chover no molhado, tudo que foi dito aqui é simplesmente a prova de que o vigilante tem total capacidade de portar uma arma de fogo quando está fora do serviço, seja pelos cursos que faz, pelas reciclagens que faz. Eu acompanho o instrutor Lucas nas instruções que ele faz, e a todo momento ele está nos colocando o que é o treinamento para os vigilantes. Nós fizemos recentemente, em 2023, uma comissão sobre segurança nas escolas, e a gente visitou todas as 164 unidades escolares do município de Joinville, e eu entreguei esse relatório, fui relator, entreguei esse relatório num grupo de trabalho na Câmara dos Deputados, onde eu pude conhecer e ficar amigo do deputado Paulo Bilinski. Então eu entendo perfeitamente que dentro da Comissão de Segurança Pública esse assunto ele foi concluído com sucesso, e agora eu tenho certeza que o deputado Paulo Bilinski ele vai colocar isso na CCJ para rodar. Mas lá na Câmara de Vereadores de Joinville nós somos em 19. Convencer 19 vereadores já não é uma tarefa tão fácil. Aqui dentro da Assembleia Legislativa, convencer 40 deputados estaduais já é uma tarefa um pouquinho mais complicada. Agora, na Câmara dos Deputados, onde é necessário convencer 513 deputados, 81 senadores, mais de 30 partidos, e eu já acompanhei várias vezes algumas sessões na da CCJ, também da Comissão de Segurança Pública, e aqui, gente, é sem comparação, deputado Ulisses, as audiências públicas da Câmara dos Deputados não tem nada a ver com esse tipo de audiência pública aqui. É gritaria, é berro, realmente assim a esquerda ela vai em campo para não deixar que esse tipo de projeto ela avance. Então, o que é mais necessário aqui do ponto de vista prático dessa audiência pública? É que os senhores saiam daqui, os vigilantes que estão aqui, quero cumprimentar os nossos colegas vigilantes que estão aqui. O que é mais importante que vocês saibam, nós precisamos levar essa mensagem a todos os cantos de Santa Catarina. Cada colega de vocês, cada vigilante precisa estar engajado na luta para que esse projeto de lei
do deputado federal Coronel Ulisses, ele vá para frente. E é necessário, sim, fazer pressão. Recentemente aí nós vimos que uma pressão popular coletou assinaturas por um pedido, né, que está lá no Senado Federal. Então é possível, sim, com a nossa união de forças, né, com o nosso engajamento de cada um dos senhores, buscando o apoio, né, lá dos colegas de trabalho, das escolas de segurança, aqui nós temos representantes de escolas de segurança, né, só as escolas sabem qual é a burocracia para conseguir, né, manter uma escola de pé. Então, realmente é necessário, né, que nós nos engajemos. Quanto mais pessoas se engajarem nessa luta, ela é necessária. E eu só faço uma colocação, Coronel Ulisses, eu gostaria que nesse projeto de lei, né, colocassem lá porte de arma para vigilantes, para engenheiros, para pais de família, para mães de família, porque deveria ser um direito nacional, como falou aqui o doutor Beretta, né, deveria ser um direito nacional. Então, que lutemos agora pela aprovação do porte de arma para os vigilantes. O porte de arma para os advogados também foi aprovado na Comissão de Segurança Pública, e que assim seja, porque esse vai ser o primeiro exemplo. Dando certo isso, porque a gente já provou que a arma nas mãos de cidadãos de bem, elas ajudam os números de segurança. Elas reduzem os índices de criminalidade. Então, que isso sirva de exemplo para que depois, no futuro, venha outras categorias, até que, no final das contas, nós consigamos o direito fundamental para o cidadão brasileiro, que deveria ser, né, o direito à legítima defesa, o direito do cidadão brasileiro a portar uma arma de fogo. Então, por isso, eu deixo essa mensagem. Vamos à luta, vamos em frente, e para que todos se engajem nessa briga que tem que ser do cidadão catarinense e do cidadão brasileiro. Obrigado. Quero agradecer o vereador William. Para quem não sabe, o vereador mais votado do estado de Santa Catarina está aqui, tá? Sempre companheiro, parceiro em outras audiências públicas que a gente convida, sempre está aqui muito presente. E agora nós vamos passar para aqueles que fizeram a sua inscrição. Primeiro, a Letícia dos Anjos. Boa noite a todos. Eu sou Letícia dos Anjos. Eu preparei um cumprimento à nossa mesa, especial à minha amiga Fábio. Muito obrigada pelo convite. Eu preparei um discurso bonitinho, mas vendo aqui vocês, eu vou abrir o meu coração. Eu, como esposa de um vigilante de carro forte, sei o quanto é difícil, todo dia, toda noite, os nossos maridos saírem, ou as nossas esposas, né? Que eu tenho uma cunhada vigilante também, saírem para trabalhar e você não saber se ele realmente vai voltar. É difícil a gente sair para levar os nossos filhos para a escola e ficar cuidando, ver se não tem alguém à espreita, ver se não tem alguém cuidando da sua casa, rondando a escola do seu filho ou o seu próprio local de trabalho para lhe fazer mal. Então, isso é muito difícil. Então, hoje eu falo em nome das esposas e dos maridos de que ficam em casa, aguardando que os nossos entes queridos retornem às nossas casas. E até mesmo ir no mercado, às vezes é muito difícil. Num passeio de carro, a um carro suspeito que fica seguindo a gente, é muito desconfortável. Então, é uma insegurança que a gente leva para todo lugar para onde a gente vai. E isso é muito importante, essa discussão aqui hoje, porque vai para além das nossas vidas, vai para a vida dos nossos vizinhos, dos nossos parentes, porque muitas vezes eles vão atacar pessoas próximas que não são parentes nossos, mas para que possam chegar até nós. E se hoje vagabundo, porque é isso que eles são, não são vítimas da sociedade, eles são vagabundos que andam armados, esperando ali na esquina só a oportunidade para nos fazer mal. A oportunidade para assassinar os nossos maridos, para estuprar os nossos filhos, e nós temos que nos calar como sociedade de bem. Isso não é justo. Nós precisamos revidar, sim. Vagabundo tem que ser tratado como vagabundo. E a pessoa de bem, o pai de família, a mãe de família que batalha,
O empresário que está na rua e que pode a qualquer momento ser assaltado, ser sequestrado, isso é um absurdo. Então, nós precisamos, sim, dessa proteção. Faço um apelo aqui para que todos levem em seu coração e passem essa mensagem a outros para que possamos apoiar, sim, esse projeto. Muito obrigada. Fico muitíssimo agradecido. E antes de chamar o Teles aqui, representando o ProArmas, nós vamos conversar primeiro com o Anderson Rosa, da Escola ESAF. Boa noite a todos. Cumprimento o Sargento Lima pela oportunidade aqui, instrutor Lucas, em especial, William, o Coronel Ulisses, que veio de longe, né, para estar aqui. Então, essa oportunidade, né, não preparei fala, são 25 anos na área, são só 20 anos de atividade como instrutor em escola de formação de vigilante. São mais de 40 mil alunos formados, provavelmente já passou disso, né. Dia a dia sentindo as dores, né, dessa categoria. E digo para vocês que tudo que está aqui, já não vou ficar chovendo molhado, mas tudo que foi dito aqui é extremamente importante que seja levado para frente, né? Então, eu não me canso de pedir, né, de entrar numa sala de aula e falar para que os vigilantes levantem a cabeça e continuem lutando, né, porque a gente vai tentar lutar em outras pontas, em outras frentes. Então, estamos com uma live aberta ali e já passaram mais de 400 pessoas, né, vendo essa audiência. E digo para vocês que é muito importante que a gente continue, não pare, né, não pare. Sou gestor de segurança, trabalho diariamente, respiro segurança privada. Estamos com uma oportunidade gigante na mão agora, que é a legislação nova, 14967. Está travada, inclusive, coronel, se o senhor puder dar uma, né, destravada nela lá. O executivo não movimentou ela ainda, precisamos de portaria, tudo isso vai influenciar nas decisões futuras. Então, se isso não movimentar, a gente vai ficar travado e o processo não anda. Então, esse governo está segurando realmente tudo isso, acredito que para o ano que vem não dá. A gente teria que ter essas legislações prontas nesse ano ainda. Então, a gente está sofrendo consequências, para que todos entendam que nós não temos, nesse momento, uma portaria da Polícia Federal ativa. A portaria que existia, que era 18.045, ela caiu junto com a Lei 7.102. Então, nesse momento, a gente está num limbo. Nós não temos portaria. Então, assim, esse é o nível de preocupação que o governo tem hoje com a atividade de segurança privada. Então, eu queria deixar claro, registrado isso, e que se o senhor puder dar andamento nesse cenário lá, né, provocar, como o senhor falou, mexer, provocar, agradeceria, então, nesse momento aí. E depois, na sequência, né, todos os outros deputados aqui que puderem incansavelmente falar sobre isso, desse tema, é muito importante que a gente continue. Tá? Então, a todos os vigilantes que estão nos ouvindo aí, levante a cabeça. Todos merecem o papel que exercem hoje, né? E digo que eu sou filho de vigilante, né? Então, se sou empresário hoje é porque meu pai lutou, trabalhou lá como vigilante. Tá bom? Obrigado. Teles, o senhor com a palavra ali. 5 minutos para o Teles. Uma boa tarde a todos. Cumprimento o deputado Sargento Lima, um grande amigo, coronel, satisfação, cumprimento aos demais, seu Leandro, proprietário da Trenavil, cumprimento também o Sargento Donin, instrutor de armamento e tiro da Trenavil. Então, senhores, nós estamos aqui falando de algo muito óbvio, coronel, que é o porte de arma para o vigilante. Me causa um pouco estranheza, o vigilante, um bravo combatente, que cuida das nossas crianças, cuida das nossas escolas, e ele não tem direito de cuidar da sua própria família. Entendemos perfeitamente a realidade, até porque eu coordeno hoje um centro de formação de vigilante da Trenavil, que forma hoje, em média, mais de 150 vigilantes, e a qualificação técnica desses vigilantes é indiscutível. A preparação que é feita com eles é indiscutível. Assim como o colega muito bem sabe, todo o processo de treinamento ele é muito bem feito. Então, o porte é algo que nós não deveríamos estar falando sobre isso,
porque isso já deveria estar lá, assim como o doutor Beretta acabou de relatar. Já está lá, então nós precisamos disso. Sargento Lima, deputado, meu grande amigo, essa conversa, senhores, nós tivemos há mais de 3 anos, né, sargento? E aí demonstra o caráter do senhor, que levantou a bandeira, né, e me relatou, Gerson, vai ser pauta, nós vamos falar sobre isso. Vai muito além de questões políticas, vai sobre dignidade. Deputado, muito obrigado por esse espaço que o senhor está abrindo, né? E hoje eu estou combatendo aqui com uma das principais armas que vocês têm, vocês vigilantes, que é a voz. Nós somos a voz de vocês. Vocês são os bravos combatentes que cuidam dos nossos filhos, cuidam das nossas casas, e o Estado não dá o direito de vocês proteger a família. Mas não se preocupem, nós somos mais de 32 mil vigilantes só no estado de Santa Catarina, o estado mais armado do Brasil. E vamos dar exemplo, deputado. Vamos fazer isso e vamos começar aqui em Santa Catarina, assim como foi feito no Ceará, assim como será feito em outros estados, e vamos conquistar aquilo que já é o direito, que é o porte de arma. Conte conosco, deputado, conte conosco, vigilantes, contem com nós, contem com a Trenavil, contem com todos os centros de formação de vigilante. A nossa principal bandeira são vocês. E eu me preocupo se um dia os senhores pararem, porque vocês são 5 vezes mais do que as Forças Armadas. E aqui, publicamente, o meu muito obrigado por cuidar do nosso país, o meu muito obrigado por cuidar das nossas crianças, um muito obrigado por cuidar de nós. Sargento, mais uma vez eu quero agradecer o senhor por tudo que o senhor vem fazendo aí, por essa comunidade, que hoje ela tem voz, e o senhor é a voz dos vigilantes. Muito obrigado. Próximo orador inscrito, Rogério Guimarães dos Santos, vigilante. Boa noite, autoridades. Boa noite a todos presentes aqui. Imensamente quero agradecer ao vereador Lucas, que sempre esteve lutando pela nossa causa, não só com os projetos, mas também no WhatsApp e passando todas as informações para os vigilantes poderem trabalhar. Eu sou professor do Estado e, por causa da Covid, parei de dar aula e fiz o curso de vigilante. Vou contar uma história rapidinho do que me aconteceu. Eu estava trabalhando no posto armado, num posto, e fazendo apenas o meu trabalho. Cheguei para o motorista e falei, olha, você não pode ficar aqui. Fiz apenas o que era designado para me fazer. O motorista olhou para mim e falou assim, ó, você está falando isso porque você está armado, porque se você tivesse, a hora que você estiver desarmado, eu vou te encontrar lá fora e nós vamos conversar. E o que aconteceu? Acabou o meu período de trabalho, o motorista estava lá fora, estava com um facão e falou, vem cá, você não é homem, está armado lá e falar comigo? Agora vem falar comigo aqui. Eu olhei bem para os olhos dele e como psicologicamente a gente é treinado como vigilante, tanto armado como desarmado, olhei para os olhos dele e falei, é assim, ó, estava apenas fazendo o meu trabalho armado e em momento algum quis te desrespeitar. Se te fiz algo, você me desculpe, mas era apenas meu trabalho. Ele olhou para os meus olhos assim, encheu os olhos de lágrima, guardou a faca e falou, tá, vai embora que eu não quero saber de você. Então, isso foi uma coisa que aconteceu, que se eu tivesse armado e saísse armado do meu posto, o motorista nem teria ido me abordar, porque ele estava com facão, e sabendo que eu estava armado, ele não queria jamais me abordar. Então, esse fato que aconteceu foi um dos fatos que me veio a emoção de falar, minha família está em casa e eu estou aqui cumprindo meu trabalho como vigilante. Em muitos momentos falei, eu vou voltar a dar aula, mas eu pensei, falei, não, eu vou continuar como vigilante porque é o que eu gosto, é a minha realidade. Então, agradeço a toda a autoridade que estão lutando pela nossa causa, porque os vigilantes, eles nunca tiveram voz, eles nunca tiveram os olhos, e agora vocês são os olhos e a voz dos vigilantes. Agradeço a todos, muito obrigado. Eu que agradeço, a história é muito bonita. E deu sorte ali do sujeito ali, né? Ser um cara de bom, pelo menos de bom coração, apesar de estar com um facão na mão ali. Né?
mas nem sempre a sorte nos sorri, né? Próximo orador aqui, um grande amigo, colega nosso também, o vereador Ramos, da cidade de Itapema. Ramos, Vossa Excelência tem o tempo de 3 minutos ali, Ramos. Gosta de falar. Boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Meu nome é Saulo Ramos, eu sou policial militar da reserva remunerada. Fui transferido para a reserva, assim como o instrutor Lucas e o sargento Lima, porque fui eleito na cidade de Itapema. Como é ruim, né, meu amigo? Como é ruim você defender a população, você defender as pessoas, e quando você sai do seu trabalho, você não poder carregar contigo a sua arma para se defender, né? É muito ruim, né? E vocês devem estar pensando assim, o Ramos não faz nem ideia do que é isso. O Ramos não sabe o que é isso, porque o Ramos, né, é policial, vai estar armado. Mas, como bem mencionou aqui o coordenador do ProArmas, o objetivo da esquerda é desarmar até o policial. E eu fui vítima dessa esquerda e tive o meu porte de arma suspenso, de forma indeterminada. Segundo eles, por práticas que expunham o custodiado. Né? Provei por A mais B que o que eu fazia não é nada mais, nada menos do que a própria instituição fazia. Mas ainda assim, eu tive o meu direito à legítima defesa cerceado. Fiz mais de 1000 prisões na minha carreira como policial, mais de 1000 prisões. Tive mais de 50 ocorrências de troca de tiro com resultado óbito de criminosos. E hoje eu estou, assim como os senhores, à mercê do crime. Então eu me sensibilizo da dor dos senhores. E hoje eu sinto a dor dos senhores. E é muito bom que o político sinta a dor do povo. Porque falar da boca para fora é muito fácil. É muito fácil para o político chegar e ficar vomitando um monte de demagogia, mas não sente a dor do povo. Nós precisamos, sim, de políticos que sentem a dor do povo. Eu estou feliz. Eu estou feliz por estar tendo essa oportunidade, por Deus ter me dado a oportunidade de sentir a dor dos senhores, todos vigilantes. Sentir o que vocês passam na pele. E realmente é difícil, é ruim, requer coragem para exercer essa atividade, requer uma coragem acima do normal para exercer essa atividade, deixar a arma no cofre e ir para sua casa. Requer muita coragem. Coragem que poucos teriam. Dito isso, eu quero dizer para todos os senhores que são vigilantes nas mais diversas cidades de Santa Catarina, eu tenho um projeto de lei em Itapema para obrigar o município a contratar vigilantes armados para todas as creches e colégios da cidade de Itapema. E eu disponibilizo esse projeto de lei para qualquer um dos senhores levar para o seu vereador na sua cidade, porque eu tenho certeza que vereador nenhum vai ser contra isso. Muito obrigado. Nos meus 3 minutos. O Taticano, quando tu fala 3 minutos para ele, ele cumpre os 3 minutos, até porque ele sabe o que é a consequência depois. E sabe quando ele estava contando a história ali, Ramos, e fala que um policial não sabe o que é isso, sabe? Né, nós já tivemos o teu caso de outros colegas nossos aí que, né, por uma decisão estúpida da justiça mesmo, que eu chamo de hienagem, que é a prática da hiena, que é tirar o dente do leão mesmo ali, né? E um cara que passou uma vida inteira, e eu conheço, acompanhei teu trabalho, combatendo o crime, e se está nessa situação é muito difícil. Mas eu vou te falar uma coisa, né? Esses dias eu infartei, para quem não sabe, né? E eu estava indo para o hospital, falei assim, olha, passa por cima daquele que vai à minha frente, e daí possa me fazer o mal. Tá? E ninguém vai conseguir passar na frente daquele que anda à tua frente, tá? Pode ter absoluta certeza. Leandro do Nascimento, proprietário da Treinavil. Boa noite a todos. Cumprimento os senhores excelentíssimos da mesa, deputado Sargento Lima e o proponente, Coronel Ulisses. Como colega aí, Anderson, eu sou proprietário de um centro de formação de vigilantes e também como colega, que eu não conhecia pessoalmente, apenas conheço a empresa. O meu pai foi vigilante. Ele trabalhou 20 anos como vigilante de banco,
teve uma empresa de segurança e já ano que vem a Treinavio está completando 30 anos, né? Então eu cresci nesse cenário da segurança privada. A minha indagação é um pouco mais burocrática, é mais pelo projeto do Coronel Ulisses. Estivemos em São Paulo no início do mês no encontro dos Centros de Informações e Vigilantes, né? Foi debatido em 2 dias, teve uma imersão muito em cima da Lei 14.967, que o colega comentou, e realmente a lei agora, dia 9, ela fez 1 ano, né, da sua aprovação, mas ainda não foi homologada, né? Nosso país acontece esse tipo de coisa, né? A lei já está aí há 1 ano e ainda não foi homologada, ainda não teve a portaria, né? Não foi feita, mas também trazer essa informação ao colega, a doutora Denise Tenório estava lá, e ela foi muito enfática ao dizer que até o final desse mês ia sair essa homologação. Ainda não saiu, né? Mas a minha pergunta ao Coronel Ulisses é a seguinte: a questão do porte de armas para vigilantes, caso isso venha realmente a ocorrer, seja na próxima legislatura, ela vai ser aos vigilantes que estiverem em dia com o curso de atualização? Pois no momento, só em Santa Catarina são 32 mil vigilantes, mas tem 77 mil vigilantes que estão com o curso vencido, né? E com a Lei 14.967, se ela for realmente homologada da forma que está lá, o vigilante, depois de 5 ou 10 anos de não fazer nenhuma atualização, ele vai ter que refazer o curso de formação de vigilantes. Isso pode causar um imbróglio jurídico muito grande pela questão do direito adquirido, né? Eu gostaria de saber se no projeto de lei do senhor tem algo específico nesse sentido. Oi. Então, a previsão tem que estar ligada a uma empresa de segurança. E por estar ligado a uma empresa de segurança, automaticamente ele tem que estar com a reciclagem em dia. Perfeito. Porque senão todo mundo vai querer fazer o curso sem ser profissional da área, para simplesmente ter o porte, né? Não é o espírito da lei. Perfeito. Então, a previsão ela faz uma alteração, inclusive no próprio Estatuto do Desarmamento também, ela tem alteração. Na verdade, tem alteração dentro do Estatuto da Segurança Privada e dentro do Estatuto do Desarmamento. Que o Estatuto do Desarmamento, na verdade, foi uma covardia que o governo, esse mesmo governo de esquerda, à época, fez um plebiscito. O plebiscito foi favorável para que todas as pessoas que quisessem ter o porte de arma pudessem ter o porte de arma. Então, logo em seguida, eles fizeram o contrário do plebiscito. Então, na verdade, é uma lei que, no meu ponto de vista, deveria ter sido declarada inconstitucional de imediato, exatamente por não entender o interesse público. Não foi atendido naquele momento, né? Só que hoje, para a gente tentar argumentar isso, já fica mais difícil devido à temporariedade, né, do que passou. Mas, em relação especificamente à pergunta que o senhor fez, tem que estar com a reciclagem em dia e tem que estar ligado a uma empresa. Perfeito. É só complementar, já que faltam 50 segundos apenas. Eu, né, na minha singela opinião, já nessa nova lei que está aí tramitando desde 2019, né, o Estatuto da Segurança era para ter entrado, mas daí, final de 2019, início de 2020, entrou a pandemia, daí no Brasil tudo é desculpa para adiar as coisas, né? Eu achei que fosse entrar, talvez, em pauta a questão do porte de armas para vigilante. Eu, sinceramente, foi uma decepção que não ter, ou não entrou, ou foi banido no artigo, mas, enfim, diz a doutora Denise que está lá na mesa da Casa Civil apenas para assinatura, para homologação da lei. Vamos ficar nesse aguardo e agradeço. Essa situação realmente. Mas está em tramitação também o PL 3655, que cria a Lei Orgânica da Segurança Privada, né? Que ela é uma complementação do Estatuto da Segurança Privada. Perfeito. E aí essa lei orgânica ainda está em discussão. Provavelmente a gente pode também fazer algumas alterações nessa lei para reforçar esse projeto que nós colocamos, que dá o direito ao porte de arma ao vigilante. Nós entendemos que é um direito inalienável, tem que ser concedido ao vigilante, né? Assim como até o vereador falou que era importante que desse para todo mundo, né? A ideia é essa, que
Porque, assim, é um direito, né? Não é uma obrigação. Quem não quer ter arma, não tem. Eu não quero, porque eu sou contra a arma, eu não quero ter arma. É um direito que eu tenho de não querer, mas eu não posso, porque eu não quero, obrigar o sargento Lima, que quer, para defender a legítima defesa e para defender a família dele, eu não posso obrigar que ele não queira. Então, não é obrigado você ter arma. É um direito para quem quiser. Então, quem quer ter, deveria ter. Então, é isso que a gente entende, é isso que eu defendo. Perfeito. Cumprimento mais uma vez, parabenizo pela iniciativa e agradeço o espaço. Senhor Luiz Carlos, vice-presidente da FEVASC. Primeiro eu quero dar boa noite a todos, saudar o deputado Sargento, saudar toda a mesa aqui e a plenária aqui. E queria dizer para vocês que nós temos também representante do Sindicato Vigilante aqui de Florianópolis, o Risoli. Nós temos o Gentil do Sindicato Vigilante São José, que está aí presente também. E a próxima audiência que tiver, ou talvez, né, a continuidade do projeto, nós vamos tentar botar gente aqui, porque é importante esse projeto para a nossa categoria. Para nós é essencial. Além desse projeto, o sargento pôs aí para nós aí, graças a nosso bom Deus que vamos trabalhar para isso. E também nós temos mais algum projeto aqui nessa casa. Nós tivemos um projeto aprovado que é dia 20 de junho, que foi dia 20 de junho, que foi dia dos vigilantes. E nós temos um projeto nessa casa importante para nós também, é o projeto anti-calote, que essas empresas, desculpa, picareta, quando entra no mercado, não diga essas empresas que estão com nós, que participam, têm a convenção coletiva, e vêm para cá, dão um serviço 3 meses, escape e deixa os trabalhadores na mão. Então, portanto, sargento, esse projeto para nós que está com o deputado Sareta, mas já está com o deputado Mioto, em outras comissões, eu queria que desse um apuro, né, nesse projeto, porque é importantíssimo para nós. Vai ganhar o Estado, ganha o município, né, e ganha nós também, os trabalhadores, com essa situação. E nós temos hoje no Brasil 579 mil vigilantes atuando. Nós temos quase 470 que não estão trabalhando, não estão atuando, né, que são pessoal que estão fora da categoria. Aqui, nós perdemos aqui 2 anos, em 2 anos, nós perdemos quase 460 vigilantes aqui. Trocaram por vigia, por controlador de acesso e portaria eletrônica. Então, nós estamos tentando trabalhar para ganhar mais vigilantes, e esse porte de arma para nós é um presente, sabe, sargento? Muito obrigado por essa casa aí, vamos continuar na luta. Coronel que está lá, nós temos vários projetos a nível nacional, né? Então, é importante para nós os projetos, para todas as categorias. Muito obrigado, e para vocês. Fico muitíssimo agradecido mesmo ali, peço até que minha assessoria vá ali para a gente ver qual é esse projeto que está tramitando na casa ali, porque eu não vi discussão dele ainda. Tá? Então, quando a minha assessoria posteriormente vai entrar em contato com vocês ali. Silvio Camer, presidente do Sindicato dos Vigilantes de Joinville. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite, vereador. Quando o vereador chegou perto de mim, disse: Silvio, tu é a favor desse projeto? Eu disse: ó, desde que eu entrei no sindicato, eu já venho até divulgando o porte de arma para o vigilante. Meus parabéns, sargento Lima, a todos os deputados federais, as pessoas presentes, a escola aqui. Eu vou lá dar palestra. Muito obrigado pela recepção que eles fazem por nós. Então, eu tenho 37 anos de vigilante. Com 21 anos de idade, eu comecei a trabalhar de vigilante. Meu primeiro emprego, saí plantando fumo e vim usar um 38 e cuidar de uma empresa.
Então, muitas coisas. Trabalhei de leão de chácara, segurança Fena Shop, todo mundo conhecia. 5, 6 anos eu cuidei, eu era chefe de segurança, contratando segurança. Cuidei de várias sociedades em Joinville. Fiz a segurança do governador Luiz Henrique, como outros cidadãos. Então, muitas vezes, recebi muitas ameaças de morte, dormia com 38 debaixo do travesseiro, né? Então, realmente, nós merecemos esse porte. E estamos a favor. Mês que vem, nós vamos fazer a tribuna. Nós queremos todas as matérias, nós queremos divulgar para 4.000 vigilantes que tem na atividade hoje, trabalhando em Joinville. Vamos levar posto a posto, porque é muito bom. Tudo que é bom para o vigilante, nós estamos em cima. Porque nós fizemos visita, nós usamos um colete para mostrar que nós somos do sindicato, e é muito vigilante desprotegido nos postos. Tem empresa tão sem vergonha e contratante tão sem vergonha que eles não pensam na vida do ser humano. Eles botam o vigilante coitado lá, pegando sol, pegando chuva, e o vigilante sem uma arma, ou a ver com uma arma lá, mas sem proteção nenhuma na sua vida. Precisamos entrar na Justiça, Ministério Público, para ganhar uma cadeira para o vigilante no shopping ou nos bancos, porque agora faz rodízio. Porque quando eu entrei com o pai do Anderson, trabalhei no transporte de valores também, na Urban, antiga Urban, eu visitava São Bento, Curitiba, nós arrepiávamos os cabelos quando subia a serra, para se preocupar com as nossas vidas. Então, nós estamos à disposição, defender o trabalhador, e sempre vamos defender. Não vou falar aqui, porque eu tenho tanta coisa que fosse falar, mas hoje nós estamos falando de um porte de arma, que vai trazer mais segurança para o vigilante. E vigilante de colégio, eu visitei todos os colégios também. Realmente, um vigilante lá desarmado, para cuidar, às vezes, de 1.200 crianças num colégio. Para mim, precisava ter, todo o colégio precisava ter uma portaria digital, o aluno precisava ter a digital para entrar no colégio. Entendeu? Para ter mais segurança. E ali atrás o vigilante com armado. Nós precisamos pensar na segurança assim, a cada dia e a cada hora, e que Deus nos abençoe nessa empreitada. Em nome de Jesus, eu agradeço a todos e desejo uma viagem abençoada para cada um, que Deus esteja no controle. Um abração. Deus abençoe. O último orador inscrito ele foi o Silvio, mas antes de encerrar a presente sessão, eu quero reforçar aqui, Coronel Ulisses, deputado federal, reforçar que o senhor volte para Brasília com a plena certeza. Santa Catarina é muito organizada, é um estado que nós vamos nos mobilizar. Pode ter certeza que todo o material que seja disponibilizado aqui pela casa aqui vai chegar até os sindicatos para que ele possa chegar a esses 4.000 pessoas, tá? E eles possam ter acesso a essas informações daquilo que foi discutido na noite de hoje. Nos colocamos à disposição também para novas reuniões. Tá? É importante, vocês têm aqui uma porta aberta ali do nosso gabinete. Você entra em contato conosco, entra em contato através dos nossos vereadores. Nós acreditamos muito que essa pirâmide política no Brasil, a base dela é a vereança, é o vereador. Então, cada um em seu município, procurem eles para que a gente possa estar junto e discutir fazer outras audiências públicas para discutir a questão dessa nova legislação, das questões de postos, dessa própria lei que está tramitando aqui na Assembleia Legislativa, aqui na Casa, da qual eu não tinha conhecimento, para vocês terem uma ideia, não foi trazido isso até a minha pessoa. Né? Então, hoje nós estamos dando um pontapé inicial em outras questões também ali, fique sabendo que vocês têm um funcionário de vocês ali. Tá? Mais uma vez, muito agradecido a todos vocês. Coronel Ulisses, parabéns. Que Deus acenda brasas em cima da sua cabeça. Continua sendo lá uma referência que o senhor é dentro desse mundo que muitas vezes nos causa espanto, tristeza, enfim, mas precisa de guerreiros fortes, motivados, muito fortalecidos pela fé para continuar lutando o nosso bom combate lá em Brasília. Sei que é duro. Eu tenho a plena certeza que é muito duro mesmo ali, e que muitas vezes testa a nossa paciência. O sujeito pergunta o que eu estou fazendo aqui. Né? Poderia estar no seu estado de origem lá, né? Uma pessoa que teve uma brilhante carreira como militar, tem a esposa que é uma empreendedora lá.
Tá? Então, mas a gente precisa abrir mão, muitas vezes, desse conforto para poder estar escrevendo o nosso nome na história, e o senhor está escrevendo o nome do senhor na história com a mais absoluta certeza. Lucas, William, são grandes irmãos, doutor Beretta, aqui é a casa de vocês, o nosso PL ali, que representa ali o nosso partido, eu fico agradecido de estar podendo contar com a nossa presença, das escolas de formação aqui, dos instrutores de formação, Fábio, essa grande irmã e amiga. A todos que estão aqui presentes, aqui, eu quero chamar agora aqui na frente aqui, o instrutor Lucas, porque ele fez uma indicação aqui, né, de alguém que está comemorando uma data muito importante, né, e a nossa Assembleia Legislativa fez uma moção de aplausos. Tá? Para quem não sabe o que é uma moção de aplausos, isso aí é uma ferramenta legislativa que nós podemos homenagear aqueles profissionais e pessoas que se destacaram dentro da sua profissão, dentro daquilo que fazem. Então, com a palavra, o nosso amigo instrutor Lucas. Bom, retorno nessa tribuna novamente, então agora com muito orgulho e honra de chamar um guerreiro que trabalha há 43 anos na área da segurança privada, que representa todos os vigilantes, não só de Joinville, Santa Catarina, do Brasil, 75 anos de idade e ainda na atividade. Seu Raimundo, por favor. Só um minutinho, faltou um inscrito para falar quem que foi. Foi o... Por gentileza. Então não vamos encerrar isso aqui sem ninguém fazer alguém sendo prejudicado. Vamos lá, depois a gente encerra a reunião ali. Uma satisfação estar aqui essa noite. A primeira coisa que eu quero falar é que toda a honra e toda a glória é para Jesus Cristo, nosso Deus, o Deus de Israel. Eu sou aluno de Ciência Política, 6º semestre. Não é fácil tolerar a esquerda dentro das faculdades. Tenho sobrevivido à pressão até as provas. A gente tem que ativar o modo comunista para poder passar nas provas, senão a gente não consegue avançar semestre. E a gente que luta pela família, a gente faz tudo certo, a gente está se aquietando, cada vez a gente tem que se calar mais pelo errado. Eu sou vigilante também, fui formado pela ESAF, pelo instrutor Lucas, no último dia foi ele que eu era xerife da turma, me comeu o rim ele. Eu quero xerife! Eu lembro, muito bom, foi muito bom. Eu trabalho no CREAS, que é um local da prefeitura que recepciona todas as vítimas da sociedade. A gente trabalha desarmado e eu tenho uma pergunta para fazer, uma dúvida. Até eu falei para o pessoal do meu posto que eu viria hoje e assinar uma dúvida.
porque a gente recepciona todos os moradores de rua bêbado. Quando a gente não permite um entrar por estar em estado de embriaguez ou por estar com droga demais dentro do corpo, a gente é ameaçado. Normal, faz parte. Esses tempos ameaçaram eu, o sargento Garbila, ameaçaram todo mundo, né? A gente é desarmado. Aí o que a gente faz? O que eu tento fazer? Eu tento melhorar a minha gestão de conflitos, que é saber falar com as pessoas, negociar. Por quê? Porque depois das 6 da tarde eu tenho que sair dali, largar todo o meu material ali, a tonfa, e ir em direção ao trabalho da minha esposa, até pegar o carro. Aí eu passo, nesse meio do caminho, eu passo por mais ou menos uns 3 a 4, 5 moradores de rua. A pergunta que eu faço é, o que vai acontecer com um vigilante que não trabalha num posto armado e ele tem que sair à rua assim? Ele não vai ter direito a levar sua arma para o trabalho ou é só para quem está num posto armado? Essa é a minha dúvida, porque a gente vai sair dali. Bom, a questão do posto ser armado ou não armado depende do contratante, né? Então, geralmente é feita uma licitação, ou quando é um órgão privado, depende do contrato que foi firmado, né, entre eles. No caso que você está falando, é um órgão público, né? Então deve ter tido uma licitação e lá está especificado se o posto era armado ou desarmado. Se o posto é desarmado, então o contratante não quer a utilização de arma naquele posto, ele quer apenas a presença do vigilante. Isso independe da legislação, porque o que a legislação trata é que o vigilante vai ter direito a usar a arma fora do serviço. Então, quando você chegar lá no local, você vai guardar a sua arma e quando você for para casa, você vai pegar a sua arma e vai colocar, porque seria algo que é inerente, né? Uma vez que a legislação seja aprovada, ela vai ser inerente à função de vigilante. Beleza. Muito obrigado. Assim. E mais uma vez, grato pela presença de todos. Coronel Ulisses, Santa Catarina é sua casa. E, gente, sejam sempre bem-vindos à Assembleia Legislativa e ao Gabinete 23 do deputado Sargento Lima. Obrigado.